Pessoal, o nosso canal ele trata de ciência, mas trata de clima também. Então a gente sempre tem eventos como furacões, tornados, e a gente sempre evitou aqui no canal de mostrar pessoas machucadas, por fazer sensacionalismo com isso. Porque se interessa para nós aqui é explicar os fenômenos, como eles acontecem, o porquê, né? Nunca a gente parte para esse lado de mostrar pessoas que são afetadas, né? Mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar cenas muito fortes. Porque o coronavírus, o Covid-19, é ciência. E a ciência é um dos nossos assuntos. É ciência porque é um vírus, esse vírus é um agente biológico, onde toda a ciência, a medicina está procurando vacina, remédio para poder combater esse inimigo. Mas eu decidi por fazer o vírus porque hoje eu escutei uma entrevista com o prefeito de Manaus e fiquei muito preocupado. Porque a situação que ele descreve em Manaus é uma situação de apocalipse. É uma situação caótica, onde a prefeitura está cavando buracos, valas, para colocar os corpos dentro dessas valas comuns. Onde a prefeitura está disponibilizando frigorífico para botar os corpos que estão esperando para ser enterrado. É uma situação onde nos hospitais pessoas vivas têm que conviver com cadáveres dentro do mesmo ambiente. Respiradores feitos com saco plástico. E tudo isso foi descrito com muita emoção pelo prefeito de Manaus, que inclusive disse que esses dados que estão sendo divulgados aí de mortes, que corresponde ao Brasil inteiro, é só em Manaus. Quer dizer que não correspondem à verdade. Só em Manaus, esse número de cento e poucas pessoas mortas por dia que eles estão divulgando, acontece ali. O que ele narrou é que as pessoas estão morrendo e como não há testes suficientes, eles estão colocando no óbito pneumonia, doença aguda grave respiratória, né? Mas porque não pode colocar o Covid porque não há testes. Não há como testar, tu não pode colocar ali no atestado de óbito como uma doença que tu não testou, né? Então, mas é claro que essa mortandade que está acontecendo, ela não acontecia antes do vírus. Então a gente supõe que seja por causa do vírus. Então, ele disse que são centenas de casos diários de morte por Covid-19, o que está fazendo com que as funerárias estejam saturadas, cemitérios estejam saturados e também os hospitais. Vamos olhar um pouco disso aí, vendo o vídeo, e também, pessoal, que isso sirva para a gente poder ter mais seriedade em relação a essa situação que a gente está vivendo. Então vamos ao vídeo. Após anunciar a instalação de contêineres frigoríficos para colocar os corpos, a Prefeitura de Manaus informou, nessa terça-feira, dia 21, que está fazendo valas comuns, chamadas pelo órgão de trincheiras, para enterrar as vítimas do novo coronavírus no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste da capital Manaus. Conforme o boletim dessa terça-feira, Manaus já registrava 163 mortes, isso conforme os boletins oficiais, né? Porque segundo a entrevista que eu vi com o prefeito, não tem nada a ver com o real, com o que está acontecendo no estado do Amazonas. No estado, o número confirmados chegou a 2.270, com 193 mortes também, isso número oficial. O rápido aumento de mortes por Covid-19 no estado fez com que dezenas de covas fossem abertas no mesmo cemitério desde a última sexta-feira, dia 17. E segundo informações da prefeitura, desde março houve um acréscimo aí de 50% na demanda. Os cartórios também tiveram que fazer plantão para atender a alta demanda de registro de óbitos. Hoje, a prefeitura informou por meio de nota que, devido ao grande aumento no número de sepultamentos realizados no cemitério, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana adotou o sistema de trincheiras para realizar o enterro das vítimas de Covid-19. A metodologia já é usada em outros países, porque ela preserva a identidade dos corpos e laços familiares, como o distanciamento entre os caixões e a identificação das sepulturas. A medida foi necessária
para atender à demanda de sepultamentos na capital, disse a nota emitida pelo prefeito. A medida visa dar mais agilidade ao serviço SOS Funeral, que hoje é o único disponível para a população mais vulnerável de forma gratuita, para realizar o enterro das pessoas que não têm condições para arcar com as custas do sepultamento. E as câmaras frias estão sendo utilizadas para o armazenamento dos caixões enquanto os familiares aguardam o momento do enterro, sem a necessidade de que o veículo do SOS Funeral fique aguardando a liberação, já podendo retornar à base para um novo chamado de um novo corpo. Os contêineres frigoríficos também foram instalados pelo governo do Amazonas em unidades hospitalares de Manaus, após a repercussão de um vídeo que mostra corpos com Covid-19 posicionados dentro do Hospital João Lúcio, na Zona Leste, ao lado de pacientes internados. Então, pessoal, quer dizer que pacientes doentes estão convivendo junto com os corpos nos mesmos ambientes dentro dos hospitais. Outro vídeo terrível que está circulando aí nas redes sociais é esse aí, que mostra um paciente inconsciente em uma unidade de pronto atendimento em Manaus, que estava com dificuldade de respirar, né? E os médicos tiveram que improvisar um equipamento com um saco plástico que funcionou como câmara de ar para o rapaz. Nessa terça-feira, hoje, a Secretaria de Saúde informou que 91% dos leitos de UTI para pacientes de Covid-19 já estão ocupados em Manaus. No estado, esse número ainda é maior. Esse rapaz, ele aguardava vaga na UTI, então ele teve que ser utilizado aí esse sistema improvisado para poder salvar sua vida, e o menos culpado de tudo isso é o médico. As medidas de distanciamento social que as autoridades médicas estão propondo para a população, na verdade, é para evitar esse tipo de coisa. Todos nós vamos nos expor ao vírus mais cedo ou mais tarde. A questão é que se em outras capitais, em outros locais, esse estresse no sistema de saúde acontecer, nós vamos ver cenas como essas espalhadas por todo o Brasil. E, sinceramente, é isso que eu temo que seja, né, o que nós temos que enfrentar aí para o futuro. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Não vou nem pedir like nesse vídeo, apenas vou pedir que vocês compartilhem para que esse vídeo chegue a quantidade maior de pessoas e que todo mundo fique realmente com medo e em alerta, né, para a gente tomar o máximo de cuidado para evitar situações como essa de Manaus em outros locais do Brasil. Tinha gente que inclusive achava que o calor matava o vírus, né? Pois é, pessoal, não tem nada a ver com isso. O vírus está plenamente adaptado ao Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul está iniciando a fase de frio, mas lá em Manaus, 40 graus, e no entanto, a gente está vendo o que está acontecendo. Então, não é temperatura, na verdade, o que vai determinar que a gente passe melhor por isso é os cuidados que a gente vai ter para não ter colapso no sistema de saúde. Até o próximo vídeo.